Graça e paz, povo de Deus, mais uma live em nome de Jesus, falando aqui sobre as Escrituras, né? Tentando fazer com que algumas pessoas cheguem a um entendimento equilibrado, né? Busquem o equilíbrio entre a religião e a religiosidade e até mesmo, né, perder um pouco da ignorância no bom sentido, tá? Não estou chamando ninguém aqui de boçal, não, ignorância, de ignorar algo, tá? É bom que as pessoas deixem de ignorar conhecimento, de ignorar sobre a lei, né, sobre as escrituras também. Tá, vou dar um tempo para o pessoal começar a chegar. Já tem algumas pessoas chegando. Deixa eu ajeitar aqui as coiseiras. Já tem 14 pessoas. Diminuiu, 13. Uma saiu. Não sei quem foi. Peço a você, em nome de Jesus, que já compartilhe essa live, já convide pessoas, porque eu vou falar sobre casamento no civil. Eu tenho um vídeo falando do casamento no religioso, né, da cerimônia religiosa. Tem um outro vídeo falando também quem é que pode celebrar a cerimônia religiosa. E esse vídeo agora que me pediram para fazer sobre casamento no civil. Muito importante que você compartilhe essa live, tá? Então compartilhe em nome de Jesus. Já vou dar início aqui às coiseiras, tá bom? Muito bom ter cada um de vocês, obrigado pelo carinho, tá bom? Obrigado você que compartilha, que interage comigo nessas lives, é muito bom mesmo. Quero deixar aqui para você uma palavra, isso é congregar também, tá? Fazemos parte do corpo de Cristo quando estamos empenhados em sabermos mais sobre as Escrituras. Estamos fazendo parte do corpo de Cristo nesse momento, né? Não só nesse momento, perdão. Somos parte do corpo de Cristo e nesse momento estamos congregando. Já está subindo aí alguns joinhas, já tem mais gente chegando. E depois de concluída essa live, eu peço você que compartilhe novamente, tá bom? Casamento no civil. Casamento no civil, para quem não sabe, é uma instituição, tá? Foi instituído por governos para fazer o censo. O que é o censo? É uma forma de controlar, é uma forma de saber, de ter informações sobre as famílias, sobre território, né, sobre quem está morando dentro de determinada província, quem está morando em determinado condado, em determinado reino, em determinado império, em determinada nação, país e por aí vai. Então, os governos, os governantes acharam uma forma de saber dentro da população que está morando dentro dos seus limites. O governo quis saber quem é casado. Olha só, tá? Então, o governo de alguns países começaram a trazer esse censo, tá, aos poucos. Então, quando um país, por exemplo, a Rússia, né, a União Soviética, quando ela foi despedaçada e alguns países surgiram da União Soviética, alguns países adotaram também isso. Então, as pessoas que eram casadas no regime soviético tiveram que tirar certidões de casamento no novo regime, né? Então, na Iugoslávia e na Croácia e outros países que saíram da União Soviética, tá? Não me recordo aqui muito bem, tá? Mas você pode se inteirar depois sobre isso. Então, para que serve o registro civil de casamento? Para saber quem são as pessoas casadas no território, né, onde elas estão morando, e também
caso a lei civil daquela nação, do tal país, tá, do tal império, impeça que a pessoa seja casado com mais de uma pessoa, né, tenha mais de um esposo ou tenha mais de uma esposa, caso exista uma lei, a pessoa vai responder por isso, tá? A pessoa não pode se casar duas vezes, então o registro civil vai tomar conta disso e vai aplicar as sanções da lei se um espertinho ou uma espertinha tentar burlar a lei. Mas vamos lá agora. Irmão Ulisses, pastor Ulisses, só não me chame de bispo, de apóstolo, por favor, tá? Então, o que a Bíblia fala sobre o casamento no civil? O crente tem que casar? Ele é obrigado a casar? Para você entender isso, e olha só, gente, dessa live vai surgir um estudo bíblico, tá? Essa live, na verdade, é um estudo bíblico. Eu fiz aqui um esboço para trazer a vocês, para que vocês entendam o que é o casamento no civil. Vamos lá. Em Mateus 22, Jesus fala aquela célebre frase: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas precisamos entender o contexto disso, porque muitas pessoas pegam essa frase de Jesus para dizer, tá vendo? Isso daqui é o seguinte: se o seu governo, tá? Se as leis do país te obrigam a determinada coisa, você tem que se submeter às leis desse país. Então vamos ler. Mateus 22, de 15 a 21 diz assim: então os fariseus se retiraram e consultaram entre si como apanhariam Jesus em alguma palavra. Eles estavam armando uma armadilha para Jesus. Enviaram-lhe os seus discípulos juntamente com os herodianos, tá? Pessoal romano, a dizer: mestre, sabemos que és verdadeiro. Vem primeiro a bajulação, né? Sabemos que és verdadeiro e que ensina segundo a verdade o caminho de Deus, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Queriam pegar Jesus por sonegação de impostos, tá? É bom saber aqui que o cerne disso daqui, a questão toda aqui, era cobrança de impostos. A Galileia, a Judéia, tinha sido invadida e dominada pelo Império Romano. É bom lembrar isso, tá? Esse é o contexto da exegese disso que eu estou falando, tá? Então Jesus, porém, percebendo a sua malícia, respondeu: por que me experimentais, seus hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Deixa eu ver aqui. Jesus chegou e falou assim: me mostra aí qual é a moeda que eu tenho que pagar o tributo. E eles responderam, eles lhe apresentaram um denário. Perguntou-lhe Jesus: de quem é essa imagem aqui esculpida, né? Essa imagem aqui, não tem o cara e o coroa? Quem é que está aqui na cara? Aí responderam: é a cara de César. Então disse Jesus: dai, pois, para César o que é de César. Então dá para César aquilo que tem a cara dele. Se ele quer tributo com a cara dele, dá para ele, devolve para ele. E dá a Deus o que é de Deus. Então, disso Jesus está dizendo: se cobram tributos, dê o tributo. Se cobram imposto, dê o imposto. Pague um imposto para o seu dominador. Quem é o dono daquele domínio, tá? Para não arranjar confusão, é óbvio, é para não arranjar confusão, tá? Porque vai ser ruim para você se você não pagar o imposto. Vamos lá. Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, no capítulo 13, versículo 1 ao versículo 7, também é utilizado, tá, esses versículos para dizerem: você tem que estar casado segundo a Bíblia. Então você tem que estar casado no civil segundo a Bíblia. Então vamos lá. Aquela frase muito conhecida, né?
devemos obedecer às autoridades terrenas. Então Paulo aqui diz o seguinte: toda alma esteja sujeita, de novo, Romanos 13, de 1 a 7. Então tá, versículo 1, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Vou explicar isso. Por isso, quem resiste às autoridades resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Paulo aí não está falando sobre a condenação da alma, está falando sobre condenação de transgressão de uma lei. É bom frisar isso, tá? Porque os magistrados, versículo 3, porque os magistrados não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas para os que fazem o mal. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Ou seja, não quer ser pego pelas autoridades? É você fazer somente o bem. Não cometa algo de errado. Isso é muito importante entender, que nesse momento Paulo está dando o tom do contexto que ele está falando, tá, gente? Continua agora. Versículo 4. Porquanto ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador em ira contra aquele que pratica o mal. Olha aqui, novamente, Paulo está falando sobre praticar o mal e ter as consequências de ter praticado o mal, né? Com relação às leis das tais autoridades. Versículo 5, pelo que é necessário que lhes estejam sujeitos, não somente por causa da ira, mas também por causa da consciência. Por esta razão também pagais tributo, porque são ministros de Deus para atenderem a isso mesmo. Dai a cada um o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Paulo aqui, meu irmão, minha irmã, apesar de muitas pessoas utilizarem esses versículos de Paulo para dizer que você tem que obedecer às autoridades eclesiásticas, Paulo aqui, ele está falando que os governos que são estabelecidos por Deus são aqueles que servem para a ordem, para promover a justiça, para castigar aqueles que estão fazendo o mal, né? Então é para punir as pessoas más. Então Paulo aqui nesse contexto ele não está falando sobre autoridades eclesiásticas, tá? Então se um pastor, um reverendo, um bispo, um pregador, um apóstolo, um querubim, semideus, um príncipe do púlpito, utilizar esses argumentos aqui para dizer que segundo, né, as leis, segundo a Bíblia, você tem que obedecer às leis do teu país, saiba que Paulo aqui ele dá o tom sobre você obedecer às ordens de governos que estão empenhados para a sua segurança, para o seu bem, estão empenhados em punir os marginais, punir os ladrões, governos que são governos de bom caráter. É muito interessante, muito importante você saber que Paulo aqui, ele dá o tom e fala sobre governos de bom caráter, tá bom? Por quê? Gente, o próprio apóstolo Pedro, ele chega, a Bíblia, ela é toda, tá, de acordo com ela mesma. Tá? A Bíblia, ela, de acordo com a hermenêutica, ela não pode se contradizer, ela não se contradiz. E Pedro, né, também dando o tom a esse discurso de Paulo aos Romanos no capítulo 13, Pedro, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, ele diz o seguinte: importa obedecer a Deus. Importa obedecer a Deus. Ou seja, Pedro agora vai dar o respaldo bíblico
de que se as leis do nosso país, se as leis de onde nós moramos, vivemos, se a lei contradiz o que diz a Bíblia, nós devemos obedecer a Deus e desobedecer às autoridades superiores. Essas mesmas autoridades que Paulo falou no capítulo 13. É muito importante sabermos disso. Então vamos lá. Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, de 27 a 29, é bom que você saiba que o contexto disso é que Pedro e os apóstolos, eles foram levados para a prisão por estarem pregando Jesus, por estarem anunciando Jesus como aquele que morreu pelos nossos pecados, aquele cujo sangue lava os nossos pecados, aquele que é o Redentor, o único agora sumo sacerdote. Então é bom você entender esse contexto de Atos dos Apóstolos 5, do versículo 27 ao 29. Diz assim no 27, e tendo trazido, os apresentaram ao Sinédrio. Quem os trouxe? Os guardas, tá? Os soldados. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo, não vos admoestamos, não te corrigimos, não te censuramos, que não ensinaste sobre esse nome Jesus? Já não tínhamos te advertido sobre isso? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. E Pedro e os apóstolos responderam o seguinte, importa antes obedecer a Deus que aos homens. Então, voltando ao assunto aqui, casamento no civil. Devemos nos casar no civil? Devemos. O que diz a lei do nosso país? Nós devemos estar de acordo para que os nossos governantes, os nossos líderes que estão querendo impor a ordem, estão querendo castigar os marginais, para que esse governo trabalhe direitinho, nós precisamos fazer a nossa parte, tá? De acordo com a Bíblia, é necessário o casamento, o registro civil para que você esteja casado com a sua mulher? Não. Tá? Isso é muito importante também saber, meu irmão, minha irmã. O casamento no civil, ele, como eu disse aqui no início dessa live, se você chegou depois, o casamento no civil, ele é uma imposição de governos para saber quem é casado, para punir os bígamos, né, que são as pessoas que querem se casar com mais de uma mulher ou mulheres que querem se casar com mais de um homem. Então os governos adotaram esse censo, esse registro civil para saber quem são as pessoas casadas. E antes dos governos, implementarem essa lei, essa imposição, como era? Era de acordo com o que Deus havia estabelecido. O homem sairá da tutela do pai e da mãe e unir-se-á a mulher, e eles constituirão uma família e serão uma só carne. É muito importante que você entenda isso. Para Deus, o registro civil não serve de nada para confirmar que você é casado com alguém. O registro civil, ele não vai dizer para Deus que não, a partir de agora vocês estão casados. Não. Quando você faz um registro civil, a partir daquele momento vocês estão de acordo com a lei dos homens e não com a lei de Deus. A lei de Deus, o importante para Deus é você ser fiel, companheiro, é você tratar bem, né, tratar com amor, com carinho o seu cônjuge, é você ser submisso, estar debaixo da mesma missão, com a mesma visão, com as mesmas intenções, com os mesmos propósitos, fidelidade, né? Ser fiel. Isso é que é ser uma só carne para Deus. O registro civil não diz que você é uma só carne com a sua esposa. É muito importante, meu irmão, minha irmã, que você entenda isso. Tá? Então, devemos nos casar no civil? Sim, porque é o que diz a lei do nosso país, e essa lei é boa. Essa lei não está colidindo, não está em desacordo com a lei de Deus. Agora, se amanhã a lei do nosso país disser que
além de estar casado com uma mulher, você tem que estar casado também com um homossexual. Essa lei agora, nós devemos expurgar, nós devemos condenar essa lei, nós não podemos de forma alguma obedecer, porque a Bíblia diz, tá? O que Pedro diz, e é um ensinamento, é uma orientação para nós, ele diz o seguinte: antes devemos obedecer a Deus. Tá? Então, se as leis do nosso país não colidem, não se chocam, não vão contra as leis do nosso Deus, nós devemos sim, como cidadãos, estarmos de acordo com as leis do nosso país. Porém, ainda nesse assunto de registro civil, é muito bom eu citar para você aqui, existe a Lei 9.278, tá? Você pode anotar, lei. Queria até que alguém comentasse nesse momento aí, tá? Para deixar registrado. Lei 9.278, 9278. Essa lei, ela trata da união estável entre um homem e uma mulher, tá? Não é entre um homem e outro homem, entre uma mulher e outra mulher, tá? Já estão desvirtuando essa lei para que caiba nessa lei o casamento homossexual, tá? A união homoafetiva. Porém, essa lei original, ela diz o seguinte, que os juristas, tá? Eles dizem que essa lei torna essa união entre um homem e uma mulher válida como se tivessem um registro civil, como se esse homem e essa mulher tivessem casado no cartório. Tá? Então é um registro que se faz, tá? A pessoa pode fazer de próprio punho, pode escrever lá a data, o nome das duas pessoas que estão se unindo. Então ali, e não só isso, tá? Elas podem ter testemunhas que afirmem que essas duas pessoas estão vivendo de forma em regime de concubinato, tá? Estão agora unidas, essas pessoas formaram uma família. Então, de acordo com a lei do nosso país, duas pessoas que apenas moram juntas, e eu falei isso num vídeo meu falando, pode batizar quem apenas mora junto? Nesse vídeo eu estou explicando direitinho sobre essa lei, tá? Então, um homem e uma mulher que estão apenas morando juntas, elas não precisam do registro civil no cartório para estarem debaixo da lei do nosso país. Mas, porém, se querem casar no civil, ajeitem a papelada toda, vão lá no cartório, vá bonitinha, vá bonitinho, tirem fotos, tá? Isso vai alterar muita coisa no casamento de vocês, porque a mulher vai passar a ter o sobrenome do homem. O homem, hoje em dia, também pode ter o sobrenome da mulher. Então, meu irmão, não há problema nenhum, de acordo com a nossa lei e de acordo com a Bíblia, não há nenhum problema em você apenas morar junto com uma pessoa. Alto lá. Essa união que eu estou falando aqui, de morar junto, não é safadeza não, tá? Não estou falando de, vamos morar junto, que a gente está gastando muito dinheiro com motel, vamos morar junto então, que a gente aluga uma casa, gasta menos dinheiro, né? A gente vê como é que fica. Não é isso. Estou falando de pessoas que já moram juntas, que têm filhos, têm um relacionamento estável, tá? Tem uma união de respeito, de amor, de reciprocidade, algo bonito. Estou falando desse tipo de união, não estou falando de gente que mora junto com um, depois separa, mora junto com o outro. Não, o nome disso é bagunça, tá? Eu aqui não estou pregando bagunça, eu não estou incentivando ninguém a fazer bagunça, tá? Porque isso é safadeza, perdão pela expressão, mas isso é safadeza, tá? Então estou falando que se você mora junto, tem filhos,
é fiel à sua esposa, você está de acordo com a lei de Deus, uma só carne, né? Abandonou papai e mamãe para viver, para fazer uma nova família, está de acordo com o que Deus desenhou para nós, projetou para nós humanos, e está de acordo com a lei da união estável, que é a lei 9.278. E se querem fazer um registro, não vai ter problema nenhum. Vejam que maravilhoso. Não vai ter problema algum. Você vai no cartório, levar sua identidade, seu CPF, vai fazer lá uma assinatura no cartório, né? Abrir firma, vai fazer tudo direitinho, vai chamar pessoas e não vai ter nenhum tipo de impedimento, tá? Muito importante isso, para que vocês entendam. Casamento no civil, registro civil, ele é obrigatório para um homem ou uma mulher de Deus? Não. É obrigatório? Não. Porque existe a lei 9.278, que abriga, tá? Né? Obriga não. Abriga, que protege pessoas que têm esse tipo de relacionamento conjugal, tá? Que apenas moram juntas. Tá? E de acordo com a lei de Deus, de acordo com as escrituras, você está debaixo disso. Meu irmão, minha irmã, deixa eu falar aqui muito claro para vocês. Nós fomos bombardeados com religiosidade a nossa vida toda. Esse vídeo meu é para libertar muita gente, para que muitas pessoas entendam, tá, o que é um casamento. Primeiro, o que é um casamento de acordo com os moldes de Deus. Nunca foi necessário um registro civil. O registro civil é necessário não para você que está sendo casado, é necessário para o governo. E se está de acordo com as escrituras, se está de acordo com o entendimento de Deus para as nossas vidas, do querer de Deus para as nossas vidas, não há problema nenhum. Faça seu casamento se você quiser. Agora, obrigatório ele não é. Volto a falar, obrigatório casar no cartório para você ser reconhecido pelo teu pastor, pela tua denominação, como sendo um casal. Você não é obrigado a isso. Como eu disse, a lei 9.278 te abriga, te protege, te dá cobertura para que você chegue e fale assim, não, de acordo com a lei 9.278, eu sou reconhecida pelo nosso governo, pelas leis do nosso país, como eu sendo casada com ele. Não temos um registro civil, mas somos uma família. Nós estamos debaixo da lei do nosso país. Veja que maravilhoso chegarmos a esse entendimento, tá? Então agora eu vou dar uma lidinha rápida nos comentários. Vamos ver aqui quem comentou alguma coisa. Vamos ver, gente, quem tá por aí? Cadê você, Lamanastequeianaias? Vou usar meu óculos aqui, não sei se você reparou, eu tenho mais de 18 anos. Olivia falando, tô falando de relacionamento sério, formação de família, é isso que eu tô falando, formação de família, não tô falando de bagunça não, tá? Quem tá por aí? Xande, Rude, espanhol. Rude, como eu te disse, meu irmão, não sei o que você fez para mim. Tá perdoado em nome de Jesus. Te amo em Cristo. Tá bom? Vamos que vamos. Vamos que vamos. Tá? Isso. Meu irmão lá do Rio de Janeiro, Samuel Gmil, PL 9278. É isso aí. Coabitar é o casamento? Não é uma pergunta. Coabitar é o casamento, né? O Samuel falou aqui, tenho falado isso há muito tempo, até porque pela lei, casado ou não, o cônjuge tem os mesmos direitos. Os juristas, gente, entendam essa lei 9.278. Os juristas do Brasil, eu falo isso no meu vídeo de pode batizar quem apenas mora junto. Os juristas do Brasil, eles dizem o seguinte: essa lei 9.278, a única diferença dela para o registro civil no cartório
é que no cartório você define uma vez só e acabou qual vai ser o regime de separação de bens, tá? E nesse regime de concubinato ou de união estável, a qualquer momento as duas pessoas podem decidir, pode chegar e falar assim, não, eu quero dar tudo para ela. Ou a mulher pode falar assim, não quero nada, e vai embora com tudo que você tem. E depois se ajeita na justiça se tiver, óbvio, né, que pagar pensão alimentícia, né, alimentos para os filhos e coisa e tal. Então os juristas eles dizem que essa lei 9.278 coloca, ela é muito equivalente apenas com essa diferença, tá, da questão da separação de bens ou comunhão de bens, tá bom? Vamos ver mais. Muito bom, ó, Glória, André e Elisane. Que bom, gente, que vocês entenderam. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Pode tomar Santa Ceia? Eu acho que o Eduardo Oliveira fez uma pergunta. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Santa Ceia é um ritual. É um ritual, é um simbolismo, é um teatro para lembrar a ceia que Jesus fez com os apóstolos, tá bom? Então, se alguém está falando para você que você não pode cear por causa de pontinho, 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 meu irmão, saibam que estão colocando sobre você um jugo pesado, tá bom? Você não deveria estar dando ouvidos muito a essas pessoas, a essa denominação, a esse ministério, tá? Porque a ceia é um ritual, é um teatro, é um simbolismo, não vai fazer você receber absolutamente nada de Deus, não vai te eliminar, te excluir do corpo de Cristo, não vai fazer com que aqueles que estão tomando o suco de uva de caixinha, que simboliza o vinho, que simboliza o sangue, não vão colocar eles no corpo de Cristo. Não vão excluir a pessoa que está comendo o pão da padaria, que simboliza o pão lá da ceia, que simboliza o corpo de Cristo, não vai fazer com que essas pessoas sejam excluídas do corpo de Cristo também, tá? Então, qual é o requisito para participar da ceia? O único que não pode participar da ceia é o diabo. Qualquer pessoa pode participar da ceia, porque ceia ela é um ritual. É um ritual da graça, é um teatro mostrando como nós fomos agraciados. E o único que é um desgraçado, que a graça não alcança ele porque ele já está condenado, tá? A ele não resta o arrependimento, para ele não foi dado o arrependimento, é o diabo e seus demônios. Então eles não podem participar da ceia. Fora isso, qualquer pessoa pode participar. Deixa eu ler aqui os últimos comentários. Mas ser casado é morar junto, independente de tempo que já estão juntos e de certidão de casamento. E é verdade. E é verdade. Há quanto tempo vocês são casados? A pessoa fala assim, olha, nós somos casados, nós moramos, estamos juntos há 30 anos. Mas somente há 3 anos é que nós fomos casar no cartório. Gente, é 30 anos, é 30 anos de união, é 30 anos de beleza, é 30 anos de amor, de convivência, de algo bonito, algo que foi fundado por Deus, instituição divina. Não confundam casamento de acordo com os moldes de Deus com casamento de acordo com os moldes do homem, porque os moldes do homem vão ser deturpados. Os moldes do homem, o casamento, você vê aí quantos países já aceitam o casamento e querem impor para a Igreja de Cristo a aceitação desse tipo de casamento. Não adianta, ponto final. Esteja casado de acordo com os moldes de Deus. É isso que importa para Deus, é isso que importa para a tua vida com Deus, tá bom? É isso aí. Deus não pode perdoar o diabo e seus anjos, eles já estão condenados. Meu irmão Paulinho Motos, eles já estão condenados. A eles não resta a graça
A graça, que é o sacrifício de Cristo pelos pecados dos homens, tá? É o que vai fazer novamente a amizade do homem com Deus. É somente para os homens. O sacrifício de Cristo é somente para os homens e não para o diabo e seus demônios e seus anjos caídos, tá bom? É bom a gente entender isso também. Que Deus abençoe a todos. Criança pode participar da ceia? Pode, é suco de uva, é pão. Ué, por que não pode? Né? Ai. Claudian, você não pode participar da ceia? O dia que você estiver aqui na minha casa, ou que eu estiver aí na sua casa em Curitiba, a gente compra um suco de uva, um pão de padaria, a gente faz uma ceia, tá bom? Vamos fazer o ritual para a gente celebrar, né, para a gente lembrar a última ceia de Cristo com os apóstolos, que essa última ceia de Cristo com os apóstolos remontava lá a passagem do anjo da morte também, que também era um ritual. Os judeus faziam o ritual do Pessá, a passagem do anjo da morte, né, o sangue do cordeiro nos umbrais, né? Então, a gente vai tentar remontar isso tudo, ajeitar essa salada que fazem nas igrejas e nos ministérios, tá bom? Confirmado? Combinado contigo então? Te amo muito em Cristo, tá bom, meu irmão? Você é uma bênção de Deus nas nossas vidas, não só na minha, como nas vidas de muitas pessoas. Acabei por aqui. Saiu uma rajada de labaçúbia de cantarébias. Falou! Glórias a Deus pela tua vida. Que bom que você esteve comigo, que essa live, que você compartilhe ela em nome de Jesus. Veja, meu irmão, minha irmã, quantas pessoas serão libertas pelo entendimento, pela renovação, metanoia, renovação do entendimento, tá? Falei sobre, tentei abranger aqui de o máximo possível, tá? Para que você aí entendesse o que é casamento no civil, para que serve, é benéfico para você, até que ponto? É benéfico para o governo onde nós estamos, até que ponto? Ele é necessário para Deus te reconhecer como casado? Tudo isso eu expliquei nessa live e eu espero que você compartilhe ela em nome de Jesus. Bom estar com vocês, tá? Não sou Xuxa, não vou falar a frase da Xuxa, muita gente lembrou. Bom estar com vocês, brincar com vocês, não. Esquece isso. E é bom mesmo, de coração, é bom estar com vocês, fazer essas lives de vez em quando. Espero que você esteja, nesse momento, sendo consolidado pelo Espírito Santo e não pelas minhas palavras, tá? De que é bom casar no civil, é bom ter um registro civil, é bom para você, é bom para os seus filhos, é bom para a tua família, para as futuras gerações, vai ser muito bom. É bom para a nacionalidade, para amanhã, se você tiver, de repente, um bisneto italiano e ele queira se naturalizar, pegar a nacionalidade brasileira, isso vai ser bom para eles, tá? É um registro civil, é bom, porém isso não é de maneira alguma imprescindível na tua vida de casado. Isso vai ser somente um papel, e o papel não diz que você é casado. O papel, ele só serve para mostrar que ali alguém é casado e registrado. Mas casamento mesmo é a tua, essa é a comunhão que você tem com a tua esposa, é tratá-la bem, é amar a tua esposa, é desejar todos os dias acordar com ela até que a morte os separe, não pensar em momento algum, em briga alguma, em pensar em separação, é sempre ter um sorriso para ela, sempre ter uma bitoquinha diferente, é levar ela para passear, é tratar muito bem a ela e aos seus filhos. É isso que Deus deseja para a tua vida, eu tenho certeza absoluta, porque foi isso que Deus projetou lá no Éden, que fôssemos felizes com as nossas esposas e vocês mulheres com seus esposos, tá? Esse é o projeto de Deus, essa é a instituição divina para as nossas vidas,
tá bom? Não confundam um registro daquilo que já acontece, tá? Com aquilo que é obrigatório para as nossas vidas, para que sejamos reconhecidos pela sociedade como o projeto de Deus nessa terra. Sejamos nessa terra o projeto de Deus. Quer se registrar? Vá, se registre. Se registre, vai fazer bem, como eu disse, vai fazer bem para as suas gerações, tá bom? Fique com Deus, fique na paz, que Deus te abençoe. Tô indo comer um pãozinho de queijo mineiro agora com mate gelado, tá bom? Ó, beijos para todos, que Deus te abençoe, que Deus faça você prosperar em tudo que é bom. E não esquece, compartilha essa live em nome de Jesus, tá bom? Eu aqui, Ulisses Bricker, me despedindo de todos vocês. Amo todos vocês, tá? Fique com Deus, fique na paz, que Deus abençoe. Graça e paz.